Tá começando agora mais uma aula de História do programa Educa Balsas. Eu sou a professora Priscila e te dou as boas-vindas à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é as rebeliões regenciais. Nós vamos conhecer alguns dos principais conflitos que eclodiram no Brasil ao longo do período da regência, que foi o tema da nossa última aula. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos inicialmente aqui ver algumas informações sobre a nossa aula. Esse tema ele faz parte da unidade temática O Brasil no século XIX. E no decorrer dessa aula, nós buscaremos desenvolver a seguinte habilidade da BNCC, que é a de identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. Então, dito isto, alunos e alunas do 8º ano, vamos lá conhecer um pouquinho sobre essas rebeliões regenciais. Bom, antes de falarmos dessas rebeliões regenciais, vamos relembrar um pouquinho sobre o período regencial. Bom, o período regencial teve início em 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono para poder resolver questões relacionadas ao trono da sua filha Maria da Glória, lá em Portugal, que havia sido usurpado pelo irmão de Dom Pedro I. Então, ao abdicar do trono, ele deixa o seu filho, Pedro de Alcântara, na época com 5 anos de idade, para poder assumir o trono. Como ele era menor, quem assumiu o trono do Brasil foi uma regência, que eram representantes que ficariam no poder até que Pedro de Alcântara alcançasse a maioridade, que deveria ser 18 anos. Nós vimos também, pessoal, que esse período ele é dividido, tá, em algumas fases. Tem a fase das regências trina. A primeira, a regência trina provisória, em 1831, durou aproximadamente uns 3 meses. A regência trina permanente, que foi de 1831 a 1835. E vieram o período das regências una, período em que só tinha um regente à frente da administração da nação. E a gente teve a regência una de Diogo Antônio Feijó, que foi de 1834 a 1837, e depois a regência una de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840, quando foi dado o golpe da maioridade e Pedro de Alcântara pôde assumir o trono do Brasil. Na época ele tinha apenas 14 anos por conta ali de uma lei que permitia que ele conseguisse assumir o trono antes dos 18 anos, ok? A lei ela antecipava a maioridade de Pedro de Alcântara e assim ele pôde assumir como Dom Pedro II, e aí teve fim o período regencial. Mas de 1831 a 1840 eclodiram muitas revoltas ao longo das províncias do Brasil naquela época. Cada uma dessas revoltas envolvia um grupo específico, eles tinham ali algumas reivindicações específicas. Algumas dessas revoltas queriam até mesmo separar a província do governo imperial. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas revoltas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história do nosso país ao longo do século XIX. Então, olha só, esse mapa ele destaca aqui algumas regiões onde eclodiram algumas dessas revoltas que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Olha só, lá no estado do Pará, na época Grão-Pará, eclodiu a chamada cabanagem. No Maranhão ocorreu a balaiada. Na Bahia ocorreram 2 revoltas, uma foi a Sabinada e a outra foi a revolta dos Malês. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina eclodiu a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. Então, nós vamos conhecer essas rebeliões regenciais. Vamos falar da primeira delas, que é a Revolta dos Papamés. Não estava destacada no mapa anterior, tá? Mas é uma revolta muito importante. Ela aconteceu, pessoal, no estado de Pernambuco e Alagoas. Na verdade, ela teve início em Pernambuco, mas com o tempo ela acabou se alastrando até a província de Alagoas. Quem começou esse conflito? Bom, ele foi iniciado pelos proprietários de terra de Recife. Esses proprietários de terra, eles estavam insatisfeitos com a atual situação política
da nação, e então eles queriam a volta de Dom Pedro I, ou seja, o retorno da monarquia. Além disso, eles estavam muito insatisfeitos com o retorno de antigos participantes da Confederação do Equador ao governo da província. Então, esses proprietários de terra de Recife iniciaram esse levante armado contra o governo local. Na oportunidade, eles armaram a população local, composta por indígenas e quilombolas. Esses grupos, que eram um grupo muito numeroso de pessoas que estavam numa condição de vulnerabilidade social, essas pessoas elas acabaram pegando em armas e reivindicando ali as condições em que elas viviam, que eram condições péssimas, né, com muita dificuldade. E olha só, gente, tanto os indígenas quanto quilombolas, eles consumiam um mel silvestre, por isso eles eram apelidados de papamés. Daí vem o nome da revolta, Revolta Rural dos Papamés. Mas essa revolta, ela também é conhecida como Revolta ou Guerra dos Cabanos, em referência também à moradia desses grupos que lutaram ao longo desse conflito. Esse foi um movimento popular porque tanto os indígenas quanto quilombolas, eles tomaram o fôlego dessa revolução, foram eles que espalharam o movimento e acabaram popularizando e mais resistiram às investidas do exército imperial, das tropas da Guarda Nacional naquele período. Então, o que acontece? Esse movimento ele começou a enfraquecer em 1834 com a morte de Dom Pedro I. Aí meio que a revolta começou a perder ali um pouquinho de sentido para os proprietários de terra de Recife, que queriam o retorno de Dom Pedro I, né? A volta do primeiro reinado. Então, com isso, as tropas da Guarda Nacional começaram a revidar e a combater os rebeldes e assim eles conseguiram vencê-los em 1834. Apesar de que muitos desses revoltosos só foram se render em 1835. E assim teve fim a Revolta Rural dos Papamés, que foi um conflito armado e um conflito muito sangrento que aconteceu na província nas províncias de Pernambuco e de Alagoas. Então vamos conhecer mais outra revolta daquele período, a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835 e eclodiu em Salvador, na Bahia. Essa revolta ela foi uma revolta escrava e ela foi liderada por africanos muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe. Esses africanos muçulmanos eles eram denominados de malês, daí vem o nome dessa revolta. E é muito importante destacar também que a Revolta dos Malês foi apenas uma das várias revoltas escravas que eclodiram na província da Bahia e assim também como em outras províncias do Brasil naquela época, enquanto durou a escravidão. E aí, pessoal, a Revolta dos Malês foi um levante fortemente reprimido pelo governo imperial, pelas tropas da Guarda Nacional. Foi um levante que foi denunciado e seus líderes, integrantes e participantes foram duramente reprimidos, presos, torturados e alguns foram até mesmo mortos. Então foi um movimento ali que buscava principalmente a libertação dessas pessoas e também buscavam ali melhorar as condições de vida dos escravos, que eram péssimas. Eles sofriam muitas violências além do preconceito, né, e muitos maus tratos. Então essa foi uma das manifestações dos africanos escravizados contra a escravidão no Brasil. Outra revolta foi a chamada Sabinada, que também aconteceu na Bahia. A Sabinada ela ocorreu entre 1837 e 1838. Entre os líderes da Sabinada estava o médico e professor Francisco Sabino. Daí vem o nome do conflito. Além dele, também incluíam funcionários públicos, militares e também comerciantes. E o que esse pessoal queria, gente, ao longo desse conflito? Bom, eles queriam, gente, manter a autonomia da província, que foi uma autonomia adquirida com o Ato Adicional de 1834. Vocês lembram que nós estudamos na aula anterior sobre o Ato Adicional de 1834? Pois bem, esse ato ele garantiu autonomia política para cada uma das províncias.
e eles queriam garantir essa autonomia, que tinha sido diminuída com a regência una de Araújo Lima. Eles eram contrários à centralização política defendida pelas elites do Rio de Janeiro. Então, em prol dessa autonomia política, esses revoltosos acabaram proclamando a República Baiense, que na concepção deles era para durar até que Pedro de Alcântara atingisse a maioridade e assim assumisse o trono do Brasil. Porém, esse movimento ele foi duramente reprimido pelas tropas federais e, no final das contas, eles não conseguiram o seu objetivo, mas a Sabinada é considerado um dos movimentos separatistas, já que eles proclamaram uma república, ou seja, um governo separado do governo central, ou seja, do governo regencial naquela época. É muito importante destacarmos que os integrantes da Sabinada, eles prometiam libertar os escravos que apoiassem a causa. Logo, a Sabinada acabou tomando ali uma proporção anti-escravista. Um outro conflito que eclodiu durante o período regencial foi a chamada Balaiada. Ela aconteceu na província do Maranhão, mas ela se estendeu até a província do Piauí e aconteceu do período de 1838 a 1841. Mas para a gente compreender um pouquinho sobre o que foi a Balaiada, por que eclodiu esse movimento, é muito importante conhecermos sobre o contexto da província naquela época. A província do Maranhão ela vivia um cenário de crise econômica. Essa crise econômica ela ocorria principalmente por conta da queda do preço do algodão, que era o principal produto da economia da província naquela época. Além dessa queda nos preços, também a diminuição das exportações do algodão. Isso acabou originando ali uma crise econômica muito grande na província. Além disso, havia ali a cobrança dos altos impostos por parte do governo imperial. Além dos impostos, havia também um cenário de disputas entre as elites locais, geralmente proprietários de terra e contra comerciantes lusitanos ou portugueses que viviam na província naquele período. E no meio disso tudo havia ali um grande contingente populacional que vivia em situação de miséria. Então, a situação da província do Maranhão não era uma situação boa, não era nada fácil. E aí, pessoal, no meio desse contexto de crise econômica, de situação difícil vivida pela maioria da população da província do Maranhão naquela época, foi que liberais contrários à dominação, tanto de grandes proprietários de terra quanto de comerciantes lusitanos, iniciaram essa revolta e com o tempo receberam apoio das camadas mais pobres e também dos escravizados. E com isso, gente, essa revolta acabou tomando ali proporções populares, por conta dessa intensa participação dessas camadas mais vulneráveis da província do Maranhão naquela época. Entre as lideranças da Balaiada se destacam o vaqueiro Raimundo Gomes, apelidado de Cara Preta. Além disso, o fabricante de cestos Manuel dos Anjos Ferreira, apelidado de Balaio. Daí veio o nome Balaiada, porque assim como Manuel dos Anjos Ferreira participou do conflito, outros fabricantes de cestos também integraram o movimento, e daí vem o nome da Balaiada. Além disso, o Negro Cosme foi um dos líderes cuja participação foi muito importante. Ele liderou milhares de escravos que lutaram ali em favor da causa, onde eles buscavam principalmente ali melhores condições de vida. E os escravos tinham ali uma reivindicação particular. Além de melhores condições de vida, eles queriam principalmente o fim da escravidão. E aí, sobre o movimento da Balaiada, foi um movimento que ganhou grandes proporções. Começou na província do Maranhão, mas se estendeu pelo território da província do Piauí. E foi um movimento que foi duramente reprimido pelas tropas imperiais. E o desfecho se deu basicamente por meio de negociação com anistia para os rebeldes, essa anistia que de fato ela não chegou,
porque muitos envolvidos nesse conflito, principalmente das camadas mais baixas, alguns foram condenados ao degredo, outros foram presos, alguns foram torturados e outros, assim como o Negro Cosme, foram mortos. Então foi assim que terminou esse conflito bastante sangrento e violento, mas que mostrava a insatisfação dos membros daquela província em relação à situação vivenciada. Um outro conflito que eclodiu ao longo do período regencial foi a cabanagem, que ocorreu entre 1835 a 1840, lá na província do Grão-Pará. Quando eu falo de província do Grão-Pará, eu estou falando de uma antiga província que correspondia aos territórios dos atuais estados da Amazônia, Roraima, Rondônia, Amapá e Pará. Esse movimento, pessoal, ele teve início com uma luta entre comerciantes e proprietários de terras lá na província do Grão-Pará. Com o tempo, em meio a esses conflitos entre essas elites, a população ribeirinha, que vivia em cabanas, acabou se armando e entrando no conflito. Essa população, composta por indígenas, mestiços e negros, se revoltou contra as péssimas condições de vida nas quais eles viviam. E aí eles iniciaram esse movimento e acabaram fundando vários governos ali na cidade de Belém, ok? O primeiro governo fundado por esses rebeldes foi liderado pelo fazendeiro Félix Antônio Malcher, um dos líderes da cabanagem. O segundo governo foi liderado por Francisco Vinagre, outro líder da cabanagem, mas Francisco Vinagre acabou sendo capturado e novamente o governo de Belém, a administração de Belém passou para o governo imperial. Mas um terceiro governo foi implantado na cidade de Belém com o auxílio de Eduardo Angelim e Antônio Vinagre, que tomaram novamente o poder lá na cidade de Belém. Esse conflito, pessoal, ele acabou sendo reprimido em 1840. As tropas governamentais reprimiram todos os rebeldes, alguns foram mortos, torturados e outros foram presos, e assim ele teve fim. A cabanagem acabou recebendo esse nome devido à moradia dos integrantes dessa revolta popular. Outro movimento que eclodiu ao longo do período regencial foi a chamada Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Foi um movimento que eclodiu em 1835 e teve fim em 1845. Eclodiu lá na província do Rio Grande do Sul, mas se estendeu também pela província de Santa Catarina. E olha só, qual era o contexto da província do Rio Grande do Sul naquela época? O contexto era de insatisfação por parte dos estancieiros do Rio Grande do Sul, que estavam insatisfeitos com a alta cobrança dos impostos sobre o charque. O charque, pessoal, era o principal produto da economia rio-grandense naquele período. E aí o charque que eles vendiam acabava saindo muito mais caro do que o charque vendido pelos produtores das regiões platina. Isso deixava eles muito insatisfeitos por conta da diminuição dos lucros, tá? E deles não conseguirem concorrer, ter uma boa concorrência com o charque dos estancieiros das regiões platinas. Então foi por conta desses altos impostos cobrados que eles se revoltaram. Além disso, eles também estavam insatisfeitos, com a autoridade, com o autoritarismo do governo imperial. Eles também buscavam mais autonomia da província do Rio Grande do Sul. E foi assim que, liderados por Bento Gonçalves, um dos líderes da Revolução Farroupilha, que eles tomaram Porto Alegre, depuseram o presidente da província na época e fundaram a República Rio-Grandense na vila de Piratini. A República Rio-Grandense também é chamada de República de Piratini. E aqui, pessoal, a gente tem o sinal de uma revolução, de uma revolta separatista. Por quê? Eles fundaram ali uma república com um governo autônomo, separado do governo central, do governo imperial.
Além disso, além de Bento Gonçalves, outros líderes se destacaram, como Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. Eles lideraram os movimentos que expandiram essa revolta para a província de Santa Catarina, onde foi fundada a República Juliana. E olha só, é muito importante a gente saber que esses revoltosos eles chegaram a criar uma Constituição. Nessa Constituição estava ali destacado a liberdade de imprensa, liberdade de comércio, a separação do Estado em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, com destaque para o Senado. Além disso, essa Constituição ela determinava o catolicismo como a religião oficial da nova república e, apesar do caráter liberal dessa Constituição, a escravidão não foi abolida, embora os rebeldes da Revolução Farroupilha eles prometessem a liberdade para os escravos que lutassem ali em prol da causa. Bom, gente, então, ainda sobre a Revolução Farroupilha, esse movimento foi marcado por muitas revoltas, tá, por todo o estado. Ele começou a declinar em 1942, né, por 2 motivos. Primeiro, pela repressão por parte das tropas governamentais, lideradas pelo Barão de Caxias, também responsável ali pelo fim ali da balaiada que eclodiu no Maranhão, e também por meio de vários acordos que foram feitos com os rebeldes, que apesar da repressão se recusavam, né, em parar o conflito, em ceder. E foi assim que em 1845 foi assinado um acordo de paz, que ficou conhecido como Paz de Ponte Verde. Segundo esse acordo, pessoal, ficou estabelecido a anistia para os rebeldes. A anistia significa o perdão para os rebeldes, então quem foi envolvido nesse conflito estaria perdoado, não receberia nenhuma retaliação. Além da anistia, também foi incluído que os oficiais da Farroupilha seriam inseridos no exército imperial. E olha só, conservando ali as suas posições, né, não recebendo posições inferiores. Além disso, ficou determinada a devolução das terras ocupadas aos antigos proprietários e também, muito importante, ficou determinado a taxação do charque platino em 20%. E isso garantiria ali uma melhor competitividade para os estancieiros do Rio Grande do Sul, por exemplo. E além disso, foi determinada a libertação dos escravos que lutaram junto com os rebeldes aqui da Revolução Farroupilha. Ok, gente? Então foi um movimento muito violento, que teve repressão das tropas imperiais, mas que no fim acabou por meio de um acordo devido à forte resistência dos revoltosos. E olha só, gente, vamos ver aqui essa imagem, que a gente tem o retrato de Anita Garibaldi, que foi uma das mulheres que participou da Revolução Farroupilha. Ela se destacou como sendo uma mulher muito destemida e que participou intensamente do conflito, participou na linha de frente. E aqui é muito importante destacar que Anita Garibaldi ela é considerada uma heroína da Revolução Farroupilha, mas ela lutou também em outros eventos, outros conflitos, não só aqui no Brasil, mas também na Itália, ao lado do seu companheiro Giuseppe Garibaldi, que ela conheceu ao longo da Revolução Farroupilha. E ela representa as muitas mulheres que também lutaram nesse conflito, na Guerra dos Farrapos, assim como em outros. Mulheres que lutaram na linha de frente e que muitas vezes seus nomes não são citados. Mulheres também que auxiliaram os conflitos de alguma maneira, participando como enfermeiras e auxiliando de outro modo. E então, pessoal, com a Revolução Farroupilha, eu encerro essa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido um pouquinho as características de cada um desses eventos, de cada uma dessas revoltas regenciais. Essas revoltas, elas marcam ali a instabilidade política pela qual passava o nosso país durante o período da regência, e que muitas dessas revoltas elas acabaram sendo suprimidas e tendo fim com a subida ao trono de Pedro de Alcântara como Dom Pedro II. E então, muito obrigada pela atenção, até a próxima aula.